que eu fiz depois de um mês do lançamento de Dofus 3 do zero, com várias dicas e conselhos pra você que tá começando a jogar agora e pra você que já joga, enfim. Seja bem-vindo ao vídeo. Esse aqui é meu personagem, eu estou jogando com um Shelor, atingiu o level 190, eu não pretendo pegar level 200 tão cedo e você vai entender por quê. Eu estou jogando no servidor Dakal, ele é um servidor monoconta, o meu é o Dakal número 5, onde tem uma grande comunidade de brasileiros, e por falar em comunidade, eu também criei uma guilda, a Guilda Cubo. Inclusive, se você quiser fazer parte da guilda, ela tem um recrutamento aberto. Atualmente a gente aceita membros a partir do level 100, porque é o level médio da galera aqui da guilda, para que as pessoas estejam num grupo de level semelhante, para que possam jogar juntos e, né, explorar os conteúdos do jogo juntos, ok? Mas se você está level um pouco mais baixo e ainda quer entrar, é só procurar algum membro para pedir a sua solicitação de entrada, que você será muito bem-vindo. A gente nesse momento tem 267 membros na guilda, que é o máximo que ela pode ter, se eu não me engano, acho que se tiver uma ou duas vagas a mais. E todo mundo joga junto o dia inteiro. Eu tô gravando esse vídeo numa segunda-feira, às 2 horas da manhã, e tem 20 pessoas online ainda jogando. A galera se ajuda, joga junto, passa dungeon, enfim. Então é muito legal fazer parte de uma comunidade, eu acho que é a coisa mais importante que eu tenho pra dizer pra você que tá querendo jogar, pra você que quer uma dica faça parte de uma comunidade, mano. Seja assistindo a minha live, tirando dúvidas em tempo real, trocando ideia, seja participando do meu Discord, da minha guilda, ou enfim, de outras guildas, de outras comunidades, de outras lives, mas o importante é que você construa laços no jogo, seja de amizade, seja de parceria de jogo, pessoas que tenham os mesmos objetivos do que você, para que você sempre tenha motivos para voltar pro jogo e, enfim, se divertir com as outras pessoas também faz parte da experiência. Primeiro, eu vou falar sobre a importância que eu dei para a experiência e pro drop do meu personagem. No começo do jogo, é sempre bom você focar em ganhar experiência para pegar mais nível. Consequentemente, ganhando mais níveis, você ganha mais pontos de vida, você ganha melhorias nos seus feitiços e desbloqueia novos feitiços, e você também vai ficando mais forte. Afinal de contas, você vai ter mais pontos de característica para distribuir para o seu personagem. Toda vez que você começa um combate em Dofus, você pode priorizar o ganho de experiência ou de drop através dos desafios. No começo, até o level 180 mais ou menos, na maioria dos combates eu priorizei o ganho de experiência, a não ser quando eu ia enfrentar algum chefe de calabouço que dropava algum recurso muito raro para fazer alguns dos meus equipamentos ou algum recurso caro que eu queria vender para ganhar camas. Como é que você vai saber isso? Você vai ter que ficar ligado quando você for passar o calabouço e dar uma olhadinha no que você pode conseguir daquele chefe antes de começar o combate contra ele, ver o preço daqueles recursos e aí você decide se você vai querer optar por focar a experiência ou o drop. Lembrando que em algumas situações vale muito focar o drop, porque ele acelera muito o seu ganho de riqueza no jogo, o seu ganho de recursos. Isso vai permitir que você consiga upar as suas profissões mais rápido, vai permitir que você consiga ganhar camas e até mesmo melhorar o seu próprio equipamento. Outra coisa super importante que eu fiz foi focar em conseguir vencer os procurados desde o começo. Quanto mais procurados você vencer, melhor, porque dessa forma você consegue tornar o seu personagem cada vez mais forte. E se você não está entendendo nada do que eu estou falando sobre os procurados, é porque você ainda não sabe como funcionam esses tipos de missões. Assista o vídeo que vai estar aqui no card para que você consiga entender como são as missões de procurado. E graças aos procurados já consegui terminar de scrollar o meu personagem nas características de sabedoria, sorte, força e tô quase terminando vitalidade. Ainda falta inteligência e agilidade. E presta atenção porque agora é a dica de ouro. Como escolher a ordem de scroll para o seu personagem. A primeira característica a ser scrollada é sabedoria, porque dessa forma você já vai aumentar literalmente o ganho de experiência por combate do seu personagem. Então ela é muito impactante na sua gameplay. Vai fazer com que você progrida mais rápido, dessa forma você fica mais forte, consegue fazer mais conteúdos, ganhar mais dinheiro, mais recompensas, mais recursos e blá 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 blá. A segunda característica que eu escolhi para melhorar foi força. Por quê? Porque o meu personagem é de força desde o começo. É o elemento que eu escolhi para ser o meu set, o meu principal dano. Na sequência, você pode estar até pensando que eu coloquei vitalidade, mas não. Eu coloquei sorte. Por que sorte? Porque a sorte aumenta a sua chance de drop. Inclusive, ser do elemento sorte, em algumas circunstâncias, é vantajoso por conta disso. Na sequência, o elemento que eu indico para ser scrollado é a vitalidade. A agilidade. Por que agilidade? Porque ele é um elemento importante, porque ele vai te dar fuga e bloqueio. E por último, o elemento que sobrar. No meu caso, por exemplo, o último elemento é inteligência, porque não é um elemento que eu causo dano, e não é sorte que eu coloquei para o drop, não é agilidade que eu coloquei por fuga e bloqueio, e é isso. Eu estou usando um misto entre sets do level 140 ao 180. A gente vai ter, por exemplo, o set do Guerreiro Zot, que é um conjunto que tem capacete e arma. Como vocês podem ver, todos os itens do meu set, na verdade, estão magiados para vitalidade. Tem um over de vida, menos esse anel, porque eu pretendo fazer um Exo PM nele, no futuro não muito distante, eu espero.
E no escudo, porque ele já tem um Exo PA. E se você não sabe a importância de mage no Dofus, tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer mage, como para a profissão de magos e o quanto isso é importante para o progresso e para que o seu personagem seja cada vez mais forte. Aí na sequência a gente vai ter um conjunto que está aqui entre 140 e 150, que são 3 partes do conjunto Mulobo. Eu estou usando amuleto, anel e capa. O conjunto Fungus. Então esse eu também estou usando completo e aí eu ganho pontos de ação tanto no conjunto Mulobo quanto no conjunto Fungus. Usando esses dois conjuntos eu acabo ganhando 2 PAs extras. O Fungus é composto por anel, bota e cinto. O escudo é o quadrante Exo PA. Esse escudo aqui eu comprei. Ele foi um investimento bem caro, é o meu item mais caro até agora. Ele custou mais ou menos, acho que 7 milhões de camas. Ele tá muito, muito, muito bem magiado. Inclusive eu acredito que no dia, quando e se eu for vender esse escudo, eu vou vender ele por mais caro do que o valor que eu comprei. Então esse também foi um investimento. Aí eu uso uma montaria de 160 de status para força. E de Dofus, eu já vou aproveitar para falar quais são os Dofus que eu já fiz e que eu pretendo fazer. O Dofus, né, o Dofawa, o Dofus prateado, que é o Jastrub, inclusive tem tutorial aqui no canal de como consegui-lo. Fiz o Calyptus 2 vezes, esse daqui é o de 21 de prospecção, que foi o melhor que eu consegui. Fiz o Dokoko, que é o Dofus de level 80, que é muito bom, principalmente para jogar PVP e até pro PVM. O Dofus Senoa, que dá sabedoria, ou seja, aumenta o meu ganho de experiência. E como eu sou Shellor, meu personagem ele tem entrave, sabedoria também tem essa finalidade. Então ela ajuda 2 vezes esse Dofus. E eu também fiz o Dofus Púrpura, que é um Dofus primordial. Inclusive vai ter o tutorial de como conseguir esse Dofus no canal bem em breve. Então fica ligado e se inscreve aí também. Aí eu estou usando o troféuzinho do level 150, que dá 60 de força. O outro que dá 100 de força e tira 200 pontos de vida. E o troféu de retirada de pontos de ação. Porque eu sou um jogador que gosta de fazer PVP. E é por isso que eu não estou mais priorizando o ganho de experiência no meu personagem. Os personagens de level 200 só podem enfrentar outros personagens de level 200. E quem não for level 200 pode enfrentar quem não for level 200. Então se eu for level 199 ou menos, eu só vou enfrentar personagens que são level 199 ou menos. E quando a gente está no level 200, abre um leque de possibilidades muito maior em relação a build para os nossos personagens. Então as builds custam muito mais caro, existem muito mais tempo para serem construídas e o jogo fica mais difícil no ponto de vista, os jogadores melhores, entre aspas, vão estar naquela faixa de level. Então eu vou me manter propositalmente, pelo menos por um tempo, para eu conseguir fazer uma boa quantidade de camas no level 199 ou menos. Dessa forma eu vou conseguir juntar um amontoado muito grande, um montante de camas, para investir nos meus equipamentos, para fazer mais missões de Dofus, porque eles são muito importantes, principalmente para jogar PVP. E aí sim, quando eu estiver melhor preparado, eu foco em ganhar um pouco mais de experiência e começar os combates no level 200. É por isso que eu ainda não estou focando e não vou focar no ganho de experiência por enquanto. Pontos de sucesso, eu tenho 4.720 pontos que foram obtidos quase que exclusivamente através das missões de passar calabouço. Outra coisa que eu fiz e que me rendeu muitos camas foram as caças ao tesouro. Se você também não sabe como elas funcionam, tem um vídeo no canal de tutorial explicando tudo isso pra você. Já tá tudo pronto, cara. Basta clicar no card aí e assistir o vídeo depois. A caça ao tesouro também tá vinculada com as missões do Dofus Púrpura e também do Dofus Esmeralda. Então fazendo isso você consegue adiantar esses Dofus. E como eu disse que eu falaria sobre quais são os Dofus que eu ainda pretendo fazer, eu não fiz, por exemplo, o Esmeralda, que costuma ser comum, é um dos primeiros a serem feitos, porque ele vai gastar um certo empenho e me deu certa preguiça, e porque eu vou gravar esses Dofus para postar aqui no canal em formato de tutorial. Então eu tenho que fazê-los com um pouquinho mais de calma, gravando ali, explicando tudo bonitinho, para ter o material e depois poder transformar no tutorial para você. Por isso que eu ainda não fiz o Esmeralda. Outro que eu pretendo fazer em breve é o Turquesa, porque ele é muito bom também. E os Dofus iniciais de Pandala, que são o Domakuro e o Dorigami. Eles são muito bons, principalmente o Dorigami, para quem gosta de jogar PVP. Então já fica a dica aí. Se você está meio perdido e já fez essas coisas que eu já fiz também, começa a focar nos Dofus de Pandala, no Dofus Turquesa e quem sabe no Esmeralda. O Esmeralda, ele depende muito da classe. Para minha classe ele não era tão interessante, porque eu sou Shellor, um personagem que fica se movimentando, e o Esmeralda é um Dofus mais indicado para personagens que jogam no corpo a corpo, como por exemplo o Kilorf e o Sacrer, tá ligado? Que tem que ter uma boa quantidade de pontos de vida, porque eles são tanques, e quando você termina o seu turno em contato com o adversário, você ganha uma quantidade extra de pontos de escudo. Então para esse tipo de classe que joga sempre em contato com o adversário, até pro Yop pode funcionar, ele é mais interessante. Pro Shadow não era tão interessante, eu não tava muito
na vibe de fazer ainda, mas farei em breve, enfim. E outra coisa que eu fiz basicamente 3 vezes por dia enquanto eu jogava nesse primeiro mês foi participar do evento Back to Rush. Basicamente foi um evento com uma programação semanal dividida em 4 categorias, onde quando você passava alguns calabouços ou coletava alguns recursos ligados a determinadas profissões em determinadas faixas de nível, e também vencia alguns monstros de determinados locais, você ganhava uma quantidade de fichas. Essas fichas servem para que você troque por skins, e essas skins do futuro poderão ser comercializadas entre outros jogadores. E até mesmo você pode transferir o personagem de servidor para vender essas skins em outros servidores, conseguindo ainda assim mais camas. Esse também é um evento onde 4 organizações de esportes da França, Solari, Aegis, Gentlemaids, Carmine Corp, se enfrentam e também enfrentam um time especial composto por membros da Ancam. Participei sendo um criador de conteúdo oficial da equipe Solari. Eu espero que a gente consiga melhorar nossa posição no ranking, porque a gente não está em primeiro lugar atualmente, mas ele deve ser atualizado na madrugada agora e quem sabe a gente possa brigar pelo primeiro lugar. Mas de toda forma é uma grande honra ter participado disso. Eu sou o único criador de conteúdo não francófono ou sei lá, não europeu que está participando disso. Tem mais uma pessoa que é estrangeira, mas só faz lives em francês, então o único que faz live tipo em outro idioma que não é francês 100% do tempo sou eu. E isso é muito legal e eu devo muito obrigado a cada um de vocês que acompanha meu trabalho e obviamente as pessoas que estão envolvidas para que eu pudesse, né, ter participado disso lá direto da Ancama. Muito obrigado do fundo do meu coração, isso foi muito, muito, muito legal. Inclusive até fiz um escudo da Solar aqui de verdade, tá no cenário, ó. Deixa eu mostrar aqui ó, pra vocês. Ó, que da hora. Igualzinho o da imagem aí, vocês estão vendo, né? Eu fiz ele com EVA, cartolina, enfim. E é muito da hora porque a Solari é uma equipe competitiva do Dofus, ela é a equipe mais vitoriosa da história do jogo em todos os torneios, e eu sou caster de PVP, eu acompanho todos os campeonatos já há uns 5, 6 anos, e a minha vida inteira antes de fazer os vídeos, né, eu criei o canal por conta do PVP do jogo, porque eu queria participar dos torneios, então eu sempre acompanhei esse cenário, poder fazer parte da equipe mais vitoriosa da história é muito incrível. E participando desses eventos eu consegui juntar essa quantidade total de moedas aqui. Agora a gente vai ver tudo que eu posso pegar com elas. E para conseguir essas skins a gente tem que trocar com os NPCs relacionados. No meu caso eu faço parte da equipe Solari, então o NPC que eu vou ter que trocar sempre é o Larry Sol. Existe um NPC desse em 4 lugares diferentes do jogo, cada um relacionado a um desses tipos de moeda. Galera, e essas aqui são todas as skins que eu consegui coletar. É isso, no futuro a gente vê quanto de camas eu lucrei aqui nessa brincadeira. E eu também tinha os meus objetivos particulares como um oficial da Solari, participante do evento. Eu tinha uma lista com 40 objetivos que você está vendo na tela agora, e desses 40 eu consegui concluir 26, o que eu acho que tá bom, tá ligado? Passamos de ano, tá ligado? Não ficamos no vermelho. Outra coisa que eu conquistei nesse começo de servidor foi a minha casa. E eu tenho uma casona aqui na Ilha de Otomai. Ela é muito bem posicionada, porque Otomai é um dos meus lugares favoritos, e a gente pode ser teletransportado para as casas. Por exemplo, se você usa uma poção do lar, que pode ser fabricada por qualquer alquimista, você é teletransportado para dentro da sua casa. Então aqui a gente está no meu sofá, pode entrar, fique à vontade, só não coloca o pé na mesa, não fica muito à vontade, tá ligado? Só um pouquinho. A casa não pode ser personalizada, infelizmente, ou pelo menos por enquanto, né? Quem sabe agora com o Unity, no futuro eles reformulem as casas e, né, deixem a gente personalizar, colocar nossos itens em exposição, por exemplo. No Akfu dá pra fazer isso, sabe? No Akfu você tem a sua casinha lá e você consegue colocar os equipamentos do seu personagem que você mais gosta, por exemplo, dentro de um manequim, e aí fica exposto lá, é muito da hora. E eu espero que isso chegue no Dofus um dia, quem sabe. Mas enfim, minha casa é bonitona, ó, ela tá toda animadinha agora também, entra ar, ela tem 3 cômodos, então aquele primeiro cômodo não tem nada, tipo, né, além do visual. Aqui a gente já tem uma parte bem bacana e tem o primeiro baú. E os baús das casas, eles são muito interessantes porque, primeiro, você não paga para acessar o seu baú diferente da conta de banco no Dofus, que você paga para a coruja para poder ver a sua conta. No baú você simplesmente abre ele e aqui você vai ver o que você tem dentro. Então, dentro do seu baú, você vai ter 100 espaços, tá ligado? Você tem 100 quadradinhos desde daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui tá dizendo que eu tenho 5 espaços usados, num total de 100, o que significa que tem 95 vazios. A quantidade de recursos que eu posso colocar aqui é infinita, desde que sejam no máximo 100 recursos diferentes, tá ligado? Então é muito bacana porque você não gasta camas para acessar esses recursos, e se você é um jogador que gosta, por exemplo, de fazer mage, ou de acumular uma grande quantidade de recursos com profissões de coleta, por exemplo, ter uma casa pode ser benéfico. E se você também não está muito ligando para isso, também saiba que pode ser importante você ter uma casa, porque pode ser um investimento. Você compra uma casa agora, as casas são vendidas direto do jogo. Então você vai pagar ali, por exemplo, na minha eu paguei acho que uns 3 MK e meio, 4 MK quase.
No futuro, se eu for vender essa casa para outro jogador, o que eu posso fazer, eu consigo vender ela por uns 20, 30 MK, talvez até um pouco mais, um pouco menos, vai depender da localização da casa, do que tem dentro dela e etc, sabe? Mas isso também pode servir de investimento a longo prazo. A minha casa tem 3 cômodos e 3 baús, então tem bastante baú aqui, inclusive dentro desse terceiro baú aqui, tem algumas coisas que eu também acumulei ao longo desse início de servidor. Eu tenho mais runas também, estão no banco, que aqui tá uma junção, o Heron parou de jogar por um momento e me deu algumas runas que ele estava usando, e eu vou usar e estou usando essas runas para upar as minhas profissões de magos, que são muito importantes. E daí eu também investi nas runas de PA, de PM, tenho mais um pouquinho guardado, já gastei algumas para fazer meu primeiro exo lá, que foi o escudo lenhador e etc. Eu não sei se já mostrei minhas profissões, então tá aqui também só para vocês verem. 184 de alfaiate magos, 102 de pescador e as outras profissões por upar, já não lembro se eu tinha gravado. E tem esse terceiro baú que ainda está vazio. Mas então a casinha também é uma coisa muito bacana, custou ali 3 milhões e 500 mil camas no começo do servidor. E uma coisa bacana é que de ter casa, que às vezes, por exemplo, a minha é perto de mob, tá ligado? Então às vezes eu posso sair da minha casa e ver se tem algum nu por aqui. Por exemplo, aqui nesse momento, ó, da gravação do vídeo tem esse monstro aqui, o Dharma, é um procurado de alinhamento, tá ligado? Então eu já trombei com ele aqui, se eu quisesse capturar ele, por exemplo, já teria mais fácil, tipo, o acesso grátis ali por conta do teletransporte da minha casa, mais rápido a esses monstros, para procurar um nu, enfim, para ter um TP mais rápido também, é bem legal. E outro investimento que eu fiz foi um paddock, e vale dizer que o paddock é de fato um investimento porque ele traz retorno. Se você pesquisar como criar montaria e etc, é uma das maiores formas de conseguir dinheiro no Dofus, mas ao mesmo tempo é muito trabalhoso, demanda certo tempo, mas para quem quer fazer muitos camas, essa é uma das melhores formas de conseguir camas, porque é graças à criação de montarias que você consegue vender alguns recursos imprescindíveis para criação de equipamentos, para scrollar os personagens, por exemplo, você consegue com os Drago Perus, enfim, mas não vou estender muito esse assunto, mas eu comprei um cercado de 15 montarias, então é um cercado grande, lembrando que para comprar um cercado você tem que fazer parte de uma guilda, e você compra pela guilda, tá ligado? Então a gente tem aqui o cercadão com 15 montarias, qualquer membro pode usar, né, desde que ele tenha o direito para usar, para organizar os itens de criação e etc, mas tá aqui, e isso também acaba custando depois muitos camas no futuro, então também dá para vender depois ele por muito mais caro se eu quiser vender, ou senão eu posso usá-lo para ganhar muitos camas através da criação das montarias. Acho que nos últimos 34 dias, que eu acho que é a quantidade de dias que o Dolphin foi lançado, eu fiz 29 vezes o Almanax. Quando você consegue fazer ele por 365 vezes, sendo que você só pode fazer uma vez por dia, você ganha o Dofus do Almanax. E lembrando, como esse servidor ele é um servidor do zero, ninguém ainda tem esse Dofus, tá todo mundo fazendo isso do zero. Ou seja, quando as pessoas conseguirem isso e forem vender para outros jogadores, os primeiros vão custar muito, mas muito caro. Pensando nos camas, atualmente eu tenho 4 milhões de camas na minha mão, meu inventário tá valendo 4,4 milhões, o que tá na minha bag, mais o do saco de viagem por 4,6. Eu já peguei alguns arquimonstros, porque a longo prazo eu pretendo fazer o Dofus Ocre. Também já estou com 3 mil colifichas, que é tudo que eu juntei em uma live hoje, jogando Coliseu. Isso dá mais ou menos também 3 milhões de camas, então já pode botar mais 3 na conta aí. Dá bastante camas. Tô com 46 camas de gelo, também fiz algumas missões de Frighost, principalmente os procurados, eles dão camas de gelo. Isso também serve para pegar mascotes que estão sendo vendidos agora por um preço bem interessante, custa 50 moedas dessas para cada mascote, então talvez em breve eu pegue um para vender também, ou até mesmo para usar. Minhas trocas de equipamento eu fiz no level 50, 80, 100 para 120 e 180. Então assim, pulei bastante do 120, eu joguei do 120 ao 180 usando o mesmo set, foi tranquilo porque tava tudo magiado pra vida. E o que eu mais fiz no longo desse último mês aí, enquanto eu estava jogando, foi me divertir. Jogando junto com o pessoal da guilda, participando dos eventos, jogando com os meus amigos, principalmente redescobrindo o jogo e todas as novidades que tem nele, as animações, as mecânicas novas, os visuais também, enfim. É muito bacana ter essa dificuldade para jogar também do zero, sabe? Num servidor que não vai acabar, diferente dos tempores e tal. Eu acho que é isso, o foco é se divertir, independente do que você gosta de fazer no jogo, foca nisso, porque você vai se divertir, é o que importa no final das contas. Mas é isso, se você gostou do vídeo não esquece, deixa o like aí se puder, se inscreve, porque dá maior trabalho de fazer isso. Obrigado a quem assistiu até aqui, em breve devo fazer mais um vídeo sobre esse, atualizando o progresso do meu personagem. E bom, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, é nóis, falou, fui!